PEC emergencial prejudica a sociedade e afeta serviços. Vamos falar agora mais um pouco da PEC emergencial, que já tratamos em outras edições, mas que teve sua votação finalizada na semana passada e vai à promulgação pelos próximos dias. Como já tínhamos dito, ela foi enviada ao Congresso Nacional pelo ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, em 2019, mas agora, no começo de 2021, ela foi ressuscitada com a desculpa tanto de arranjar a folga orçamentária para a retomada dos pagamentos do auxílio emergencial, como sinal ao dito mercado, com a promessa de manutenção de disciplina fiscal. A versão final da PEC é extremamente danosa ao serviço público e, consequentemente, à população, já que decreta medidas como o congelamento dos salários dos servidores, a suspensão de concursos públicos e o cancelamento de promoções e progressões nas carreiras, quando as despesas obrigatórias da União chegarem a 95% do total previsto pelo teto. As medidas afetam diretamente os cargos que recebem menores salários, ou seja, a grande massa do funcionalismo público, inclusive os trabalhadores essenciais que estão lutando na linha de frente contra a Covid-19. O primeiro ponto é grave, ao praticamente impedir a realização de concursos públicos, pode criar um déficit de recursos humanos em áreas fundamentais, como a saúde, educação e segurança. Podemos considerar estranho o fato de que o texto ser omisso quanto aos cargos em comissão nos quais são admitidos os apaniguados políticos. A PEC também significa uma chantagem contra os governos estaduais ou municipais, tendo o funcionalismo como refém. As unidades federativas não são obrigadas a congelar salários, suspender planos de carreira e paralisar concursos de admissão, mas se não acatarem essas medidas prejudiciais aos servidores e à sociedade, perderão o direito a empréstimos e acesso a recursos do governo federal. As medidas mais danosas, quando as despesas obrigatórias da União chegarem a 95% do total previsto pelo teto, são as seguintes: congelamento dos salários, suspensão de concursos públicos, como a gente já disse, e também de cancelamento de promoções e progressões nas carreiras. Na prática, estados e municípios terão de aderir sob pena de não terem mais recursos federais. Portanto, o problema é que essas medidas atingem de modo mais contundente a grande massa dos servidores públicos, exatamente aqueles que prestam serviços prioritários à população. Para demonstrar a gravidade do problema e a relevância do trabalho do funcionalismo, na última tabulação do recadastramento dos quadros de servidores do Estado de São Paulo, constatou-se que 61,4% dos servidores atuam diretamente no atendimento ao público. São milhares de profissionais da saúde que estão travando dura luta contra a pandemia. Professores que salvaram o ano letivo de 2020 num imenso esforço para lecionar online. Policiais civis e militares que estão na rua defendendo a população, bombeiros, pesquisadores e cientistas das universidades públicas e todos os que atuam no suporte a essas atividades, inclusive no plano administrativo. São exatamente os ocupantes de cargos análogos a esses nos estados, municípios e governo federal, os maiores prejudicados pela PEC emergencial.
Não é justo que esses trabalhadores arquem com o rombo fiscal, à medida que ganham menos e não têm os privilégios de numerosos cargos em comissão e dos que ocupam o topo da pirâmide salarial nos três poderes. Já as organizações que integram o movimento Renda Básica que Queremos, responsável pela campanha #Auxílio até o fim da pandemia, se uniram a outros movimentos sociais para, nesta quinta, fazer uma grande manifestação virtual em todo o país pela volta do auxílio de R$ 600 por mês até o fim da pandemia. O movimento alerta que o teto definido pela PEC emergencial deixará um em cada 4 beneficiários fora do auxílio emergencial deste ano, algo em torno de 17 milhões de brasileiros. Além disso, os valores aprovados para as parcelas, em torno de R$ 375 por mês para mães com filhos, no máximo, são insuficientes para manter uma família com 3 ou 4 pessoas. Para comprovar isso, basta uma ida ao supermercado no começo agora do mês de março, enquanto a PEC era discutida, para checar o que é possível comprar com esse dinheiro. E a gente não gasta não menos que R$ 254, R$ 260 para adquirir apenas 2 caixas de leite, 5 quilos de arroz, 2 pães para sanduíche, 2 quilos de café, 2 garrafas de óleo, 3 quilos de feijão, 3 quilos de farinha, 3 quilos de açúcar, 1 pote de margarina e 2 quilos de carne moída. Legumes, verduras e frutas, por exemplo, ficam fora dessa lista. Para cozinhar é necessário gás e um botijão que não custa menos de R$ 90. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que os alimentos subiram 15%, praticamente 3 vezes a alta da inflação, o que foi de 5,2% em um ano. Os itens com maior alta foram óleo de soja, 87%, arroz, 70%, batata, 50% e carne, 30%. O indicador de inflação para a faixa de renda do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, tem consistentemente provado que a inflação dos alimentos é mais perversa para os mais pobres. Já a pesquisa Datafolha mostrou que mais da metade, 53%, daqueles que receberam ao menos uma parcela do auxílio emergencial em 2020 usou os recursos para a compra de alimentos. Por isso, a luta pela volta do patamar de R$ 600 por mês para o auxílio emergencial pode ser comparada a uma luta contra a fome no Brasil. Vivemos um estado de guerra, de barbárie. É desolador ver governos que não se importam com a vida dos mais pobres e não possuem políticas de combate à doença. O auxílio de ao menos R$ 600 por mês até o fim da pandemia seria o básico. Mas o Congresso Nacional e o governo federal, com o apoio da grande mídia e a conveniência do mercado, preferem manter políticas de morte e não de vida. Ou damos um fim no governo Bolsonaro e sua política, ou ele dará fim ao Brasil.